Imagine por um instante a cena. Você estabelece uma meta, uma promessa de mudança de vida, de um novo hábito, de maior produtividade. Mas, no dia seguinte, a autodisciplina falha. O prazer imediato vence a recompensa de longo prazo. Você se sente arrastado pela inércia, pela pelo consumo desenfreado. Você já pensou no quão frustrante é ter a inteligência para saber o que é certo, mas a fraqueza para não fazê-lo? Este é o problema existencial da inconstância humana. Vivemos em um mundo de gratificação instantânea, onde o foco é a satisfação do desejo imediato. E a disciplina é vista como uma punição. O dilema é: como podemos construir uma vida de propósito e significado duradouros se somos constantemente sabotados por nossas próprias inclinações? Se a vontade é tão volúvel, onde podemos encontrar a força inabalável para viver de forma digna e produtiva? É neste cenário de fraqueza e busca por ordem que a filosofia teológica de João Calvino surge com uma resposta vigorosa. No século XVI, em Genebra, Calvino não apenas sistematizou a doutrina cristã, mas também defendeu um estilo de vida de rigor moral e disciplina. Ele via a indisciplina não como um mero defeito de caráter, mas como uma manifestação da natureza humana caída, que precisa ser reformada pela graça. A resposta que Calvino introduz é o elemento sobrenatural da graça de Deus, atuando através da santificação. A disciplina não é um fim em si mesma, mas o fruto da fé e da união com Cristo, a graça. Segundo João Calvino, não apenas salva o pecador, mas o transforma, capacitando-o a viver de acordo com a vontade de Deus. A autodisciplina, na visão calvinista, é a evidência visível do trabalho interior do Espírito Santo. A referência teológica que valida esse argumento é a doutrina da santificação progressiva, que é central no pensamento de João Calvino. Em sua principal obra, As Institutas da Religião Cristã, Calvino explica que a vida cristã é uma mortificação de nossa natureza pecaminosa e uma vivificação para uma nova vida em justiça. O objetivo não é a perfeição nesta vida, mas um progresso constante, a disciplina. Portanto, é o exercício diário dessa mortificação. A luta contra a preguiça, a gula e os vícios é uma guerra santa. Calvino era enfático ao afirmar que a disciplina não é uma forma de ganhar a salvação, mas a prova de que a salvação foi recebida. Ele escreveu que a disciplina é como as rédeas pelas quais Cristo dirige aqueles que o reconhecem como Senhor. A verdadeira disciplina é movida pelo amor e pela gratidão, pela graça recebida, e não pelo medo da condenação penso, por exemplo, em como as pessoas só conseguem manter o foco e a produtividade quando tem um chefe ou um prazo de entrega iminente. Imagina se você estivesse nessa situação, onde a sua única motivação para a disciplina fosse o respeito e a reverência por Deus. Calvino nos convida a transferir a disciplina que aplicamos no trabalho ou nos estudos para a totalidade da vida. O convite emocional e racional é crucial. Se você busca uma vida de significado, você deve buscar a fonte da força que sustenta essa vida. Escreva nos comentários o que você pensa sobre a ideia de que a disciplina deve ser motivada pela gratidão. Você concorda que a luta contra a inconstância é uma batalha espiritual? A explicação de como um texto bíblico atua espiritualmente está na capacidade da palavra de nos moldar à imagem de Cristo. O texto bíblico atua como a lei que nos mostra a vontade perfeita de Deus e como o espelho que revela nossa imperfeição e nossa necessidade de graça. Um texto central para entender a disciplina em Calvino é a Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 22 a 24, que fala sobre despejar-se do velho homem e revestir-se do novo homem.
criado em verdadeira justiça e santidade. O texto atua espiritualmente ao expor o contraste. A disciplina não é uma lista de regras, mas um processo de troca de identidades. A leitura e a meditação na palavra fortalecem a nova identidade em Cristo, capacitando o crente a fazer escolhas disciplinadas que refletem essa nova natureza. O reforço da fé, nesse sentido, atua como ativadora da transformação. A fé não é apenas uma crença intelectual, mas a união mística com Cristo, que nos torna participantes de sua santidade. A disciplina surge como o resultado natural dessa união, onde a lei falha em produzir obediência por fraqueza da carne. A fé infunde o amor a Deus, e esse amor gera o desejo e a capacidade de viver de forma ordenada. A disciplina é o exercício da fé, o trabalho do Espírito em nós. Temos inúmeros testemunhos e exemplos dessa busca por disciplina. Pense em como a ética protestante do trabalho, impulsionada em grande parte pelo pensamento de Calvino, transformou culturas inteiras. A dedicação ao trabalho, a poupança, a integridade nos negócios. Tudo isso era visto como uma forma de servir a Deus e glorificá-lo. A disciplina não era apenas para a igreja, mas para o mercado, para a família, para toda a vida. O exemplo de Calvino é a sua própria vida. Um homem que, apesar de uma saúde frágil, conseguiu produzir uma quantidade colossal de obras teológicas e reformar toda uma cidade com base na disciplina racional e moral. A vida de disciplina, segundo João Calvino, é o caminho para a verdadeira liberdade. A liberdade não é a ausência de restrições, mas a capacidade de escolher o bem consistentemente. Chegamos ao ponto crucial. Você vai aceitar a disciplina como uma punição, ou como a evidência e o exercício da graça que recebeu? Eu o convido a buscar a sua força na união com Cristo. Comente agora mesmo o que você pensa sobre a disciplina como fruto da gratidão. Compartilhe com alguém que luta contra a inconstância. E inscreva-se no canal para continuarmos a buscar a verdade que nos santifica.